Olá, primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 11, o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. No detalhamento, nesta aula, nós vamos conversar sobre Estado democrático de direito e a legitimidade do poder. Estão preparados, então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Que tema interessante, que tema atual da nossa aula, né? Estado democrático de direito e legitimidade do poder, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos explorar esse tema que é fundamental para a nossa vida em sociedade. Estou falando de Estado democrático de direito e a legitimidade do poder. O que é isso, né? Vamos entender o que é esse Estado democrático de direito e como se dá a legitimidade do poder. Vamos entender o que esses conceitos significam e como eles se relacionam no nosso dia a dia. Para começar, gente, vamos pensar um pouquinho. Por que obedecemos às leis? Já pararam para pensar nisso? Por que aceitamos que certas pessoas, né, políticos, juízes, etc., tenham um poder sobre nós? A resposta para essa pergunta vai nos levar diretamente ao nosso tema. Tá bom, então? Então essa é a ideia, é isso que nós vamos tentar responder na nossa aula de hoje, explorando e entendendo, né, um pouco esses conceitos fundamentais. Estado democrático e poder, a legitimidade. Quem é que me dá esse poder? Perfeito, então? Vamos lá, então. Vamos começar entendendo essa ideia. Vamos começar entendendo esses conceitos. Primeiro, olha só, a ideia de Estado de Direito. O que é isso, professor? Essa ideia de Estado de Direito. Olha só, em poucas palavras, Estado de Direito é a ideia de que todos, incluindo o governo, estão sujeitos às leis. Olha só que interessante. Quando eu falo de Estado de Direito, eu estou dizendo que todo mundo que faz parte de uma determinada nação, de um determinado país, está sujeito à lei. Não interessa se ele é o presidente da República. Ele tem que cumprir as leis. Não há ninguém acima da lei. Perfeito, então? Quando vocês ouvirem falar em Estado de Direito, já entendam isso, tá? Já entendam essa ideia. A lei é para todos. Ninguém está acima dessa lei. Perfeito, então? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a ideia de democracia. Olha só que legal, né? O que é a democracia? É o governo do povo, pelo povo e para o povo. Vocês estão vendo aí que o povo repete, né? Eu coloquei até de maneira diferente ali, uma cor diferente ali, né? Do, pelo e para o povo. Então, quando eu falo de democracia, eu estou falando desse governo, que é do povo, que é pelo povo e que é para o povo. Portanto, as decisões, elas são tomadas com a participação popular, seja direta ou indiretamente por meio dos seus representantes. Olha só, gente, que interessante isso aqui, tá?
Essas decisões, elas são tomadas com a participação do povo. Por quê? Porque esse governo, essa democracia, é para o povo, é pelo o povo, é do povo esse governo. Então, todas as decisões devem ser tomadas com essa participação aí. Né que é interessante a gente entender isso daí? Nós entendemos o que é Estado de Direito e nós entendemos o que é democracia. E aí, vamos ver só, olha só, quando nós combinamos esses dois conceitos, nós temos o quê? O Estado Democrático de Direito. Portanto, quando eu falo de Estado Democrático de Direito, eu estou falando daquela nação que não tem ninguém acima da lei e que é feito do, pelo e para o povo. Perfeito! Entenderam esse conceito? Porque parece que às vezes ele está distante da gente, né? Ah, o Estado Democrático de Direito é dos governantes. Não é dos governantes, não. Tá? É algo nosso, que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Viram como é importante a gente entender o conceito das coisas? Olha só que legal, né? Muito bem. Agora, a partir daí, já que nós entendemos o que é Estado Democrático de Direito, então vamos entender o que é a legitimidade do poder. Vamos continuar aí entendendo esses conceitos. Olha só. Em ciência política, essa legitimidade do poder é o conceito com o qual se julga a capacidade de um determinado poder para conseguir obediência sem a necessidade de recorrer à coerção. O que é a coerção? É a ameaça da força. Então, se um poder, tá? Se alguém chegou ao poder pelo uso da força, então esse poder não é legítimo. Tá? Pode ser qualquer outra coisa, né? Menos legítimo. Tá? Então, quando se fala em legitimidade, nós estamos falando aí, consigo a obediência sem necessidade da coerção. Então, um Estado, olha, ele é legítimo se existe um consenso entre os membros da comunidade política para aceitar a autoridade vigente. Tá claro isso daí? Então, um Estado, né, ele vai ser vigente se toda autoridade, se todo mundo aceitar essa autoridade. Se algum grupo, alguém não aceitar, então, se foi através da força que eu alcancei o poder, então é autoritarismo, não é democracia, tá bom? Porque eu burlei as leis, eu infringi as leis, eu passei por cima de todo mundo. Estado Democrático de Direito já traz a ideia, né, de que é um governo democrático para o povo, pelo povo, do povo. Então, se eu pulei tudo isso daí, eu estou infringindo, né, essa ideia. Então, o Estado Democrático de Direito não é só um nome bonito, porque é bonito, né, você falar Estado Democrático de Direito, mas ele é um modelo de governo que garante a nossa liberdade e a nossa segurança. Eu tenho que me sentir livre. Eu tenho que me sentir seguro. Eu não posso ficar com medo, né, de quem estar ali comandando a minha nação, comandando o meu Estado. Perfeito? Então, por isso que a gente diz que esse Estado Democrático de Direito, ele se baseia em 3 pilares principais. Vamos ver quais são esses pilares? São 3. Vamos lá. O primeiro pilar é chamado de soberania popular, tá? O que é isso? É o poder que emana do povo. Então, olha só, nós já falamos essa questão do, pelo e para o povo, tá? Então, o primeiro pilar do Estado Democrático de Direito é a soberania popular. Somos nós, cidadãos, que damos o poder ao Estado. Olha só que interessante. Isso acontece principalmente por meio do voto. Olha só que legal, gente. Estão percebendo? Eu, você,
todos nós, através do nosso voto, damos o poder ao Estado, damos o poder àquele representante que estará ali, que vai nos governar. Então, soberania popular. Se alguém chega ao poder fora disso daí, é autoritarismo, é tirania, entendeu? Porque não tem a soberania popular. Então, a legitimidade do poder, ela fica realmente ali, tem alguma coisa errada que está acontecendo. Tá? Então, é um dos pilares desse Estado democrático de direito. O segundo pilar do Estado democrático de direito é a divisão dos poderes. Muito importante isso daí. Tá? Por que existe essa divisão dos poderes? Para evitar que o poder se concentre nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo. Por isso que ele é dividido em três. Isso vem lá de Aristóteles, lá da Grécia Antiga, né? Aristóteles já trabalhava essa ideia no seu livro Política. Ele já trabalhava essa ideia dessa divisão dos poderes. Montesquieu, já na Idade Moderna, reorganiza essa ideia de Aristóteles e traz essa divisão em três, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? Então, o Estado democrático de direito, ele precisa dessa divisão. O poder executivo, que é aquele que governa, aquele que administra o país, o Estado, né? O município, aí no caso o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Esses são os representantes daquilo que nós chamamos de poder executivo. Ele executa, ele administra, não é? O poder legislativo é aquele que cria as leis, é aquele que aprova as leis. Então, aí nós temos os nossos deputados estaduais e federais, nós temos os nossos senadores, nós temos os nossos vereadores, tá bom? Olha a divisão interessante que vai acontecendo aí. O poder executivo, o poder legislativo, né? E o poder judiciário. O poder judiciário, quem é o poder judiciário? É aquele que garante as leis, garante que essas leis sejam cumpridas. Então, nós estamos falando dos nossos juízes, nós estamos falando dos nossos tribunais. Então, esse segundo pilar é fundamental, né? E é interessante que esse segundo pilar aí, um não deve se sobressair sobre o outro, não. Cada qual tem a sua função dentro do Estado, né? E sua função importante dentro do Estado. Teve uma época na nossa história que eles colocaram um quarto poder, mas ele se perdeu. Até no Brasil aconteceu isso daí, né? Mas ele se perdeu depois, não viram tanta necessidade dele, queria o poder moderador, né? Que era aquele que controlava os outros três, vamos dizer assim, para que exatamente um não se sobressaísse, né? Um não sobressaísse sobre o outro e acabasse querendo manipular um ou outro. É essa a ideia, tá? Então, no nosso segundo pilar, ele fala, né, dessa divisão dos poderes. É importante para que um Estado democrático de direito funcione essa divisão. Tá bom? Mas nós temos um outro pilar que também é importante, que é a garantia de direitos fundamentais. Quem garante isso para nós é a Constituição, que é a lei máxima do país, tá? A nossa Constituição de 88, ela é considerada uma Constituição cidadã, porque foi uma Constituição que se preocupou, né, com questões sociais. Então, ela garante direitos como, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade, o direito à vida, o direito à propriedade, são direitos fundamentais. Aí vocês podem me falar assim, professor, mas quando eu falo de liberdade de expressão, significa que eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu... Não, não é assim não, né? Não é assim, porque se a gente trabalha essa ideia, porque a liberdade de expressão é eu falar, fazer, me expressar do jeito que eu quiser. Não, tem que tomar cuidado, principalmente hoje com o advento das redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a liberdade de expressão não significa que eu vá falsear a verdade. Olha o que eu estou falando,
né? Que eu vá criar fake news para prejudicar A ou B. Isso é importante. Para prejudicar o próprio Estado, a própria nação. Então é perigoso. E isso aí, lá, o Poder Judiciário, ele vai poder realmente punir. Porque essa é a função dele, para garantir a segurança da própria nação. Porque se eu falseio, se eu minto, se eu jogo contra a própria nação, eu estou prejudicando, não é? Como um todo. Aquela ideia de bem comum está indo embora. Portanto, gente, olha só, esses direitos, eles não podem ser ignorados pelo governo. Perfeito, então, conseguiram aí acompanhar? Nós fizemos aquela conceituação de tudo isso daí, né? É legal, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai acompanhando, vai percebendo que não é difícil e o quão é importante a gente conhecer. Agora, eu vou fazer uma pergunta mais profunda. A gente já conceituou, a gente já viu os pilares desse Estado democrático de direito, mas vem uma pergunta agora. Como o poder se torna legítimo? Quem é que dá legitimidade para esse poder? Né? A legitimidade, ela é o que diferencia o poder aceito, respeitado, do poder que é imposto pela força. Tá? Isso é muito importante. Tá? Existe aquele poder que o povo dá para o representante e existe aquele poder que o representante se empolga lá e não quer mais sair de lá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Um governo ilegítimo, por exemplo, é chamado de ditadura. Por que é uma ditadura, professor? Porque ele não foi eleito para estar lá. No Estado democrático de direito, ele não foi eleito. Ele se colocou ali e não quis mais sair. Então, a legitimidade do poder em um Estado democrático de direito vem da onde? Ele vem de duas fontes principais. São essas fontes que trazem para nós aí essa legitimidade do poder. Tá bom? Vamos ver quais são essas fontes? Uma é a legitimidade jurídica. O que é essa legitimidade jurídica? O poder, ele só é legítimo, por quê? Porque ele foi conquistado. E ele é exercido de acordo com as leis e a Constituição. Se eu passo por cima da Constituição, né, então eu estou ofendendo, né, essa ideia de legitimidade de poder. Eu não conquistei isso aí. Eu passei, eu rasguei a Constituição, eu rasguei as leis. Vai ser tirania, vai ser ditadura. Tá? Então, a legitimidade jurídica, ela segue o quê? As regras do jogo, como, por exemplo, as eleições. É fundamental isso daí. Né? As eleições, o voto, ele me dá essa legitimidade jurídica. Eu fui eleito. Lembra? Democracia, o que é? É o governo do povo, pelo povo, para o povo. Portanto, foi o povo, né? Foi o povo quem me deu essa legitimidade. A eleição, o voto, tá? Então, isso é muito importante e a gente tem que entender bem isso daí. A legitimidade, outra questão é a legitimidade social, tá bom? A legitimidade social, a gente diz o seguinte, o poder, ele é legítimo por quê? Porque o povo o aceita e o reconhece como justo, tá bom? Reconhece como justo. Quando a população, ela confia nas instituições. O poder, ele vai o quê? Se fortalecer, tá bom? Então, é essa a ideia. Prestem bem atenção nisso daí, tá? Se existe, junto com o povo, essa conexão, então o poder vai se fortalecer. Perfeito, então, pessoal? Um exemplo prático disso daí é assim, olha. Pense numa eleição. Pronto. Quando votamos, nós estamos o quê? Dando o nosso aval para que um candidato governe. Isso confere a ele a legitimidade jurídica.
Se depois de eleito esse governante age de forma justa, de forma honesta, ele fortalece a sua legitimidade social. Ou seja, a confiança do povo em seu trabalho. Tá bom? Então, essa é a questão da legitimidade social. Presta muita atenção nisso daí, tá? Então, nós falamos aqui da legitimidade jurídica e da legitimidade social. O povo deu essa legitimidade, tá bom? Se o governante se comportou bem, o que vai acontecer? Ele vai continuar, ele vai ser reeleito. Se ele se comportou mal, se o povo não gostou, o que vai acontecer? Essa é a democracia, funciona desse jeito. Entenderam isso daí? Funciona desse jeito. Então, Estado democrático de direito e legitimidade do poder, eles nos levam a essa reflexão aí, gente. Por isso que eu vou dizer para vocês, fiquem ligados aí nesse sentido, né, para a gente entender, fazer um resumão de tudo, tá bom? Vamos para o resumão? Então, olha só, nesse resumão, a gente vai entender tudo aquilo que a gente vem falando aqui sobre Estado democrático de direito e legitimidade do poder. É o tema da nossa aula, tá? Grave bem isso daí, tá? Na definição, nós vimos o que é Estado democrático de direito. Nós vimos o que é Estado de direito, né? E nós vimos o que é democracia. Fizemos ali um trabalho muito legal, vendo na nossa aula a diferença, o conceito, né, de Estado de Direito e de democracia. E também conceituamos a ideia de legitimidade do poder. E, nesse sentido, nós vimos a importância da legitimidade do poder na democracia, tá bom? Então, isso aí ficou muito claro para nós. Perfeito, gente? A partir daí, nós fomos ver o que é esse Estado democrático de direito e como que ele vai funcionando. Então, nós vimos que é um Estado onde o poder é exercido conforme a lei, tá? É um Estado onde há um respeito aos direitos fundamentais. Né? Nós estamos falando ali da liberdade de expressão, do direito à vida, do direito à propriedade, são direitos fundamentais que precisam ser respeitados. E nós vimos também que o Estado de Direito precisa ter o quê? Uma separação de poderes. Perfeito? Então, dentro desse sentido, nós percebemos que os principais, né, os princípios desse Estado democrático de direito são o quê? Liberdade, igualdade, legalidade, justiça, estamos vendo aí, tá? Então, quando a gente fala da separação, por exemplo, dos poderes lá em cima, nós falamos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cada qual com a sua função. E um não pode ser maior do que o outro ou querer comandar o outro, porque senão nós estamos saindo do quê? De um Estado democrático de direito e nós estamos indo para uma ditadura. Perfeito? Entenderam bem isso daí, né? Então, a lei, quem é que essa legitimidade que me dá desse poder? Justamente por quê? Porque esse poder quem vai me dar é o povo. Já que democracia, né, é o governo do povo, pelo povo, para o povo, é o povo quem vai me dar essa legitimidade. Por isso que a gente vai falar, a origem do poder, ele vem da onde? Vamos ver? Ele vem, fica ligado, hein? Fica ligado, nós estamos no Fique Ligado, é o resumão da aula. A gente está dizendo assim, a origem do poder estará onde? Na vontade popular, tá? Do, pelo e para o povo. No processo eleitoral, na representação. Olha só, isso é muito importante, tá? O processo eleitoral legítimo que me dá essa representatividade. O povo dá essa representatividade, o povo elege. E aí, esse poder vai ser legítimo a partir do momento de quê? De que o povo tem a confiança e existe, então, a aceitação social desse representante. Gente, isso é muito importante, tá? A ideia de bem comum na política, a política ela é importante, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. E quando ela é feita, né? Quando ela é feita de maneira séria, então realmente ela faz tudo isso que nós estamos estudando aqui na nossa aula, tá? Ela cria
todos esses mecanismos para facilitar a vida do cidadão. Perfeito? Então, essa questão da confiança e aceitação é muito forte. Se eu não vou ser reeleito, é porque eu não fui aceito, porque o povo não tem mais confiança no meu trabalho. Entenderam isso daí? Daí a importância de ter esses conceitos bem em mente. Então, quais são os meios de garantir essa legalidade? Vamos lá, essa legitimidade. É através das eleições livres e justas. Não adianta, né, uma eleição coagida pela força, que não existe legitimidade. O controle de constitucionalidade também é importante. A questão da Constituição, de obediência às leis constitucionais. E a transparência e responsabilidade, transparência e responsabilidade. Lembrem muito bem disso na hora que vocês forem votar. Transparência, né, daquilo que está sendo feito. Pensem bem nisso daí. Muitas vezes, acontece muitas vezes a gente votar em alguém, né, num determinado cidadão, mas quem vai me representar é outro que eu não votei e não sei nem quem é. Analisem isso com cuidado, porque às vezes tem umas pegadinhas muito interessantes aí nessas coligações que são feitas. Perfeito? Então, dentro desse processo todo, nós temos desafios e importância dessa legitimidade, que é o quê? A manutenção da legitimidade em tempos de crise. Por quê? No momento da crise é que a gente tem que trabalhar e perceber a importância, né, de nos mantermos legítimos aí. O papel da sociedade civil, o papel das instituições são fundamentais, tá, para essa manutenção da legitimidade. Perfeito, então, gente? Então, olha só. Como conclusão disso tudo aqui, a gente tem que falar que a relação entre o Estado democrático de direito e a legitimidade do poder, ela é fundamental. Para quê? Para que haja uma sociedade mais justa, para que haja uma sociedade mais equilibrada, tá? Então, levem sempre isso em consideração, tá? Esse Estado democrático de direito é o Estado que protege a gente. Entendam muito bem isso daí, tá? Ele vai nos proteger, tá? E é interessante isso daí porque quando nós falamos de Estado democrático de direito, significa o quê? Que quem está nos governando sabe da sua responsabilidade e sabe dos limites que é para essa governança também. Ele não pode fazer o que quer. Essa é uma preocupação muito forte, né, nas democracias. Porque se ele faz o que quer, então não é democracia. E aquela ideia de governo do povo, pelo povo e para o povo cai por terra. Perfeito, então? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. É uma aula extremamente importante, é um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente em vigência na nossa sociedade, no nosso mundo de hoje, onde a gente vai percebendo, né, dentro da nossa sociedade muitos abusos de poder, né? Muitos abusos de poder. No mundo todo está acontecendo isso daí, né? E no nosso Brasil não é diferente. E a gente entendendo os conceitos de tudo isso, a gente vai percebendo e entendendo que nós somos cidadãos, que estamos o quê? Cada vez mais engajados nessa ideia de transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, mais igualitária. Tá bom, pessoal? Então, falamos aqui dos conceitos, depois dos conceitos, Estado democrático, Estado de Direito e democracia, falamos do que é essa legitimidade e a partir dessa legitimidade nós falamos de como essa legitimidade acontece. E ela acontece pelo nosso voto, ela acontece pela nossa força. Nós, como cidadão, nós temos uma força muito grande que muitas vezes nem percebemos isso daí. Eu espero que tenham conseguido acompanhar e sair dessa aula entendendo o que é um Estado democrático de direito. Até a próxima, pessoal!